Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu povo. Gente, bora lá fazer um bolo maravilhoso. Hoje nós vamos fazer um bolo barril. E, gente, esse bolo pode ser tanto para bolo com tema de boteco, quanto barril do Chaves, quanto pode ser também para barril de cerveja. Qualquer coisa que for aí, um barrilzinho, você pode usar essas técnicas que eu usei aí pra fazer esse bolo. Gente, eu fiquei apaixonada, a cliente também ficou apaixonada, foi um sucesso esse bolo e eu vim aqui mostrar pra vocês, ensinar pra vocês como fazer. Bora lá? Já curte o vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito e quem for novo por aqui, seja muito bem-vindo, tá bom? Bora lá! Eu vou começar para fazer a pré-camada, vou começar com esse chantilly de chocolate. Eu já comprei o de chocolate mesmo, não foi eu que fiz. Aí só dei uma mexidinha pouca, só para fazer a pré-camada, não precisa de mexer muito, de estar bem lisinho. E aí esse é o chantilly da Amélia, aquele mix da Amélia, sabor chocolate. E aí vou fazer a pré-camada com ele. Esse é um bolo de 15 centímetros e o recheio dele foi de brigadeiro com brigadeiro branco. E aí eu fiz a contenção, sempre faço a contenção, né? Com chantininho, é importante mesmo quando é de brigadeiro, que é um recheio mais firme. Eu sempre gosto de fazer a contenção, que é pra gente evitar aí todos os riscos que possam acontecer. Pré-camada pronta, eu vou começar aí a adicionar o chantininho no meu bolo, coloquei na manga de confeitar, e aí, gente, eu já tô vendo que eu não tô gostando muito, porque eu tô achando muito mole esse chantininho, eu não hidratei nada, não coloquei nada de leite condensado, eu bati como eu tenho costume mesmo de bater, não sei se é o lote, não sei se o que é que aconteceu, sabe, porque eu não fiz nada de diferente, não sei se é porque é o chantilly de chocolate, eu nunca tinha usado ele antes, mas aí eu continuo. Eu gosto de começar alisando pelo topo, aí eu uso essa espátula menorzinha aí, dou uma alisada em cima e depois eu já venho com a outra espátula que eu tô gostando bastante dela para alisar a lateral. Gente, nesse momento que eu estou alisando, eu comecei assim a não gostar, sabe? Tava bem hidratadinho, tá vendo? Apesar de eu não ter hidratado, mas ele tava bem lisinho, ia ficar assim bonitinho a questão da textura. Porém, o que tava saindo na espátula, eu não tava gostando. Eu fui vendo que tava assim muito mole. Aí, como é o barril e eu tenho que com o barril eu tenho que fazer aquela barriguinha, eu comecei a ficar com medo, sabe? De depois esse bolo, não sei, essa parte não aguentar e comecei a tirar. Eu falei, não vou usar esse chantilly de chocolate, eu não vou ficar insegura. Poderia ter dado tudo certo? Poderia, mas eu preferi não arriscar, não ficar com essa. E aí eu deixei essa parte aqui para vocês verem, eu tirando aí e fazendo de uma outra forma, para vocês sempre pensar assim, olha, tô insegura, tô achando que pode dar errado, vou recomeçar, vou fazer de novo, por isso que é sempre bom fazer com tempo, para não, porque se você estiver na correria e você vê assim que o negócio, você não tá gostando, pode dar ruim, não vai dar tempo de você consertar, vai ser um desespero maior. Então eu tô tirando aí, vou deixar só essa pré-camada aí mesmo e vou bater outro chantilly branquinho e nós vamos fazer esse bolo e ele vai ficar perfeito. Agora já com o chantininho, outro chantininho batido, branquinho mesmo, como eu vou usar pó para decoração, não tem problema de ser branco, nem precisa tingir. Vamos aplicar aí no bolo e decorar esse bolo. Olha pra vocês verem, gente, só de olhar assim já dá pra ver o quanto tá mais firme do que o outro. Sempre vale a pena recomeçar. Aí eu tô espatulando aí e aí vou adicionar mais chantilly aonde tá esses buraquinhos pra preencher e ficar tudo certinho. Gente, para esse bolo barril, a gente não precisa estar com o chantilly assim super hidratado, porque é um bolo mais rústico, né? Então não faz muita diferença, nem precisa deixar um espatulado perfeitinho, porque a gente vai fazer uma textura nele aí agora. Agora nós vamos começar a fazer aquela barriguinha para deixar ele arredondado. Nós vamos começar aí no meio do bolo, nós vamos adicionar o chantilly no meio do bolo. Vamos fazer umas 3 fileirinhas mais ou menos. Você vê aí para ficar mais ou menos no meio. Não muito para cima nem muito para baixo.
É por causa dessa parte que eu não queria aquele chantilly de chocolate tão mole, sabe? Pra exatamente, eu fiquei com medo dessa parte, dele não ficar firminho aí e querer despencar. Mas já deu tudo certo, vocês vão ver como é que ficou lindo esse bolo. Aplica tudo aí e nós vamos começar já a espatular. A gente vai espatular com a espátula inclinada, tá vendo? Que ela não fica retinha. Inclinada, que é para ela pegar mais essa parte que está mais alta aí. Vamos fazer embaixo e depois a gente vai fazer em cima. E nessa hora, olha, que a gente não vai ficar tirando muito chantilly, porque a gente acabou de adicionar, a gente não quer tirar. A gente só quer acertar mesmo. Em cima também, ó, com a espátula inclinada, a gente vai passando aí até ir alisando tudo. Aí agora dá pra gente ver, tá vendo? Que tem uns buraquinhos que onde a gente pode colocar um creme que é pra unir, né? Essa parte mais altinha da parte de baixo. Então a gente vai colocar um pouquinho, uma camada fininha aí de chantininho só pra dar essa unida aonde tá precisando. À medida que você for espatulando, você vai ver aonde necessita de colocar mais pra ele ficar no formato bonitinho. Agora nós vamos começar a fazer a textura. Eu vou usar esse pincel aí para pintar cabelo. Pode ser aquele pincel de silicone mesmo. Eu comprei esse daí exatamente para fazer esse bolo que eu queria. Eu queria usar ele em vez do de silicone, mas pode ser qualquer um dos dois. A gente vai fazer sempre de baixo para cima. Aí faz, limpa, faz mais um pouco, limpa. Sempre limpa o pincel, que é para não ficar nenhum restinho de chantilly agarrado ali. E não é para ficar tirando o chantilly, tá, gente? É só o que suja mesmo, que é inevitável de sujar. Ali a gente só quer fazer as marcações mesmo, bem de leve, de baixo para cima. Agora, com uma faca ou com uma espátula, o que você preferir, a gente vai fazer uns vincos mais profundos, sabe? Que é tipo a junção das madeiras, sabe? Olha lá, fica mais profundo. Você pode escolher aí com o que você faz. A gente faz de leve, né, para não chegar no bolo, mas que fique de forma que fique mais profundo do que esses que a gente já fez. Em cima do bolo eu vou fazer uma espiral ali com o garfo, mas você pode fazer também com o pincel, né? Que aí já dá continuidade na mesma textura de baixo. Mas eu quis fazer com o garfo, que fica parecendo aquele miolinho, sabe? Da árvore, e eu achei bem legal. Agora nós já vamos começar a pintar. Peguei o álcool de cereais, coloquei mais ou menos uma tampinha e meia ali no potinho. Peguei esse pó para decoração na cor marrom cintilante e vou colocar ali junto com o álcool de cereais. Se você não tiver álcool de cereais, pode ser vodka, pode ser pinga, qualquer bebida alcoólica, né? Cerveja não, lógico que não. Qualquer bebida alcoólica que seja transparente, não precisa preocupar que o álcool vai evaporar, tá? Não fica com cheiro, não fica com gosto, nada disso. E aí você coloca uma quantidade no olho mesmo, faz um teste antes num pouquinho de chantilly para ver se não tá escorrendo, para ver se tá tudo certinho. E eu coloquei um pouco de chantilly ali, ó, na espátula e vou borrifar para me ver se tá bom, se precisa de mais pó ou não. Se você vê que tá escorrendo é porque precisa de mais pó. Ali eu achei legal, ó, tá certinho, tá pintando direitinho, então bora fazer no bolo. Vou aplicar aí esse marrom em todo o bolo com a bombinha.
Agora que meu bolo já tá todo marronzinho aí, eu vou fazer mais uma misturinha com um pouquinho só de álcool de cereais. Vou colocar um pouco do corante preto e mais um pouco do marrom. Vou fazer uma misturinha e vou colocar nesses vincos, sabe onde a gente fez essa marcação mais profunda? A gente vai borrifar só ali em cima desses vincos. Aí, ó, peguei o preto e vou misturar só pra ficar um pouco mais escuro, dando tipo um sombreado, sabe? Vamos aplicar só nesses vincos mais largos mesmo. Depois de limpar, nós vamos pegar aqui um pouco de chantilly. Vou pegar esse, o super preto. Esse é da Fábio, mas pode ser de qualquer marca. Pega aí um corante preto. Se você quiser fazer um fundinho antes de colocar o preto, pode fazer o mais certo. Mas aí, como é uma quantidade bem pequena de chantilly, não vai dar trabalho para deixar ele bem pretinho. E também sempre lembra que o preto, gente, é uma cor de descanso. Então, talvez na hora ele não fique super preto mesmo, mas à medida que o tempo vai passando, que você vai deixando um tempinho, ele vai escurecendo mais. Eu achei que só aquele super preto ficou meio esverdeado, então eu peguei esse outro preto da Color Fest, coloquei um pouco também dele para dar uma misturada para ver se ele não fica puxado para o verde. Agora eu vou usar o bico 45 da Wilton. Vou colocar esse preto no saco de confeitar, usando ele pra gente fazer ali aquelas cintas do barril. Vamos começar fazendo embaixo, depois a gente faz as outras partes. Comece ali na parte, escolhe onde vai ser a parte de trás do bolo, porque ali sempre vai ter uma emenda, né? Você vai fazer todas as cintas ali na emenda. Faz devagar para ficar certinho. Você vê que a minha mão que está com o saco de confeitar, ela não mexe. O que está mexendo é a mão da bailarina. E a gente vai fazer essa fitinha aí bem certinha, para ela ficar bem coladinha no bolo. Agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de cima, bem lá no topinho do bolo. Tento começar numa emenda lá também, igual. E aí vamos fazer o movimento, a mesma coisa. A mão que gira é a mão que está na bailarina. A outra mão você tenta apertar na mesma intensidade o tempo todo, que é para não ficar falhando. Gente, eu fiz ali uma segunda camada em cima nessa de cima, porque eu queria que ficasse um pouquinho mais altinho, mais grossinho, por ser a barra do barril, né? Mas não precisa, vai do seu gosto mesmo. Muitas pessoas fazem também umas outras duas listras ali no meio, mas como eu achei que não precisava, eu achei que tava bem bonitinho assim, eu tava gostando muito de ver essa barriguinha, fiquei com medo de eu fazer uma cinta ali e não dá pra ver a barriguinha direito, que tá tão bonitinha, eu preferi não fazer, mas vocês podem fazer. Vai do gosto de vocês mesmo fazer ali no meio também, sabe? Agora eu peguei esse chocobol, que são esses cereais, né? Essas bolinhas de cereais. E vou colocar num potinho com pó para decoração dourado. Aí também é outra coisa que é no gosto de vocês. Eu vou fazer com dourado, que é para dar uma clareada, um ar mais clarinho no bolo. Mas você pode fazer ou de preto ou de marrom, que vai simbolizar, isso aí vai simbolizar os preguinhos na madeira, sabe? Vocês vão ver como é que vai ficar. É só você colocar a pó para decoração, da cor que você quiser, o preto, o marrom ou o dourado. E aí você balança e ela vai ficar colorida e aí é só aplicar no bolo. Eu fui colocando ali, ó, em cima daqueles vincos mais grossos, eu fui colocando em cima de cada um, tá vendo? Como se fosse ali a emenda das madeiras do barril. Eu coloquei na parte de cima e na parte de baixo.
E aí agora, gente, é só a gente colocar o topo do bolo. Eu coloquei também esses gelinhos falsos aí que eu fiz e fiz um vídeo ensinando pra vocês aqui no canal como faz esse gelo falso. É um gelo de gelatina, olha como que ele fica perfeitinho, fica lindo. E aí o topo do bolo que a cliente escolheu foi esse. Vocês fazem aí, pode ser barril do Chaves também. Não esqueçam de se inscrever no canal quem não for inscrito. E muito obrigada por ter visto até aqui. Espero ter ajudado vocês nesse